estavam diante da presença real, física de Jesus. Lucas capítulo 19. Aqui a gente encontra uma história da Bíblia que a gente aprende desde criança. E a gente sempre aprende como a história da entrada triunfal de Jesus. Quando a gente vai ler a história, a gente às vezes pensa assim, triunfal, a gente vê Jesus no jumentinho. E no fundo a gente não acha tão triunfal assim essa entrada, né? Podia ser uma carruagem, um cavalo, mas um jumentinho tal, Jesus indo ali, um povo cantando hosanas, a gente... legal. Mas eu queria ver com você alguns detalhes dessa história. Lucas capítulo 19, no versículo 35, eles aqui levam esse jumentinho para Jesus, né? Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Tinha rolado uma história falsa, um boato de que Jesus estava descendo para Jerusalém para ser coroado Rei de Israel. Desde outras cidades, pessoas já estavam seguindo Jesus, querendo saber o que ia acontecer. Jesus estava indo para Jerusalém para ser morto, mas eles achavam que Jesus seria coroado o rei da sua nação, rei de Judá. E as pessoas agora começam a chegar. Jesus monta no jumentinho, como dizia a profecia, como era a entrada dos reis, como também falava que o Messias viria. Jesus vem e agora as pessoas têm certeza. Jesus sempre andava a pé, por que ele está de jumentinho agora? É a profecia, sim, ele vai ser rei de Israel, rei de Judá, rei da nossa nação. E aí, o povo nas entradas triunfais tinha naquele glamour, bandeiras. Não temos bandeiras, não, né? Ramos de palmeiras, então eles improvisavam, começavam a levantar como se fossem bandeiras, estandartes. Presentes, ele é o rei, né? Tem que dar presentes. Presentes, não temos. As nossas capas aqui, eles estendiam as capas para Jesus passar. E era aquela maneira deles improvisarem uma entrada triunfal para aquele que seria o rei. Mas veja, a beleza desse momento não está nisso. Era comum os reis daquele tempo, depois que eles voltavam de uma guerra, eles voltavam dessa guerra com um cortejo onde eles traziam seus troféus. As nações agora escravizadas por eles, eles tinham conquistado, tinham vencido a guerra e traziam seus escravos no meio desse cortejo. E a beleza e o que faz triunfal essa entrada de Jesus é que Jesus também vinha com um cortejo. Jesus não estava sozinho, mas não de pessoas escravizadas, mas daqueles que ele tinha trazido das trevas, escravos do pecado, mas que ele tinha trazido para a luz. Eram seus troféus, eram aqueles que ele tinha conquistado para o seu reino. E veja a descrição da cena. Jesus não está sozinho, à frente do cortejo. Sabe quem abre o cortejo, linha de frente? Os cegos, aqueles que não podiam ver a beleza das cores, aqueles que viviam na escuridão. Agora tocados por Jesus, curados por Jesus, eles abriram a marcha. E você consegue imaginar a expressão no olhar deles, os olhos de alegria. Eles tinham tido um encontro com Jesus que tinha mudado toda a sua vida. Depois dos cegos vinham os ex-mudos. Você consegue imaginar a música que eles cantavam? Você consegue imaginar a expressão na voz? Muito diferente de às vezes a gente cantando na igreja assim, né? Cantando assim, não sabe nem o que está cantando. Eles cantavam com força, com vigor, porque Jesus tinha feito um milagre em sua boca. E agora eles podiam dar glórias, eles podiam dar hosanas, eles podiam exaltar o rei. Depois desses ex-mudos, sabe quem vinham? Vinham os ex-coxos. E esses eram os que mais andavam para pegar essas palmeiras e cortarem os ramos. Eles iam de um lado para o outro. Diz o livro Desejado de Todas as Nações que eles saltavam de alegria no cortejo, porque eles tinham pernas que se mexiam, eles podiam ir e voltar. Jesus é o grande fazedor de milagres, e estava ali Jesus. Depois dos coxos estavam órfãos e viúvas, que tinham sido alvo da misericórdia de Jesus. Se nos dias de hoje já é difícil ser uma viúva,
naqueles tempos onde a mulher não trabalhava, a viúva ela vivia e dependia da misericórdia das pessoas. Jesus tinha amado essas mulheres e filhos. Deus tinha tocado e restaurado essas famílias quebradas. Depois dos órfãos e das viúvas, sabe quem vinha no cortejo? Os ex-leprosos, aqueles que estavam com os dias contados, que não podiam mais beijar os seus filhos, sua esposa, sua família, seus amigos. Viveram numa caverna, morrendo aos pouquinhos. Mas agora eles estão purificados, agora eles estão restaurados, e eles tiram as suas capas perfeitas, sem doença, sem contaminação, para que o Rei da Glória pudesse passar. Depois dos ex-leprosos, sabe quem vinha no cortejo? Vinham aqueles a quem Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia não conta todos os milagres, mas a gente sabe que Jesus ressuscitou muitas e muitas pessoas. Estavam ali aquelas pessoas que eram prova do maior milagre de Jesus, aquele que pode recriar, aquele que pode dar vida, aquele que pode soprar o fôlego, que restaura. E entre esses vinha Lázaro, que puxava o jumentinho de Jesus. Você consegue imaginar a música que soava ali? Aqui diz que eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Outras passagens referentes a esse mesmo acontecimento falam: hosanas nas maiores alturas. Eles cantavam porque eles viram os milagres de Jesus na sua vida. Não era um louvor morno, não era um louvor morto, não era um louvor de pessoas que cantavam sem saber o que estavam cantando. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam engrandecendo o único que é digno, o Rei, o autor da sua vida. Mas no versículo 39, gente, acontece uma coisa. Lá vem os fariseus. Aconteceu até uma coisa interessante, o Desejado fala disso. Deu a hora, eles estavam indo para a Páscoa, e deu a hora do sacrifício da tarde, comum todos os dias. E os sacerdotes olharam: cadê o povo? Não tinha ninguém. Jerusalém esvaziou. As pessoas que estavam no caminho pararam no caminho, as que já estavam em Jerusalém voltaram para encontrar Jesus. Milhares e milhares de pessoas aclamando e dizendo que Jesus era rei. E aí esses líderes religiosos, cheios de ciúme, versículo 39, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Que Jesus respondeu, versículo 40: eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe por quê? Porque não existe silêncio onde Jesus está. Existe louvor, existe adoração. Se aquelas vozes fossem caladas, Deus daria voz às próprias pedras para que elas enaltecessem Jesus. Porque aquele era o momento nobre, o momento mais sublime, onde o rei entrava em Jerusalém para morrer, para ser o seu Salvador e o seu Rei. Mas o próximo verso é um verso que a gente aprende desde criança. Olha só, versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou. A gente aprende isso desde criança, essa frasinha: Jesus chorou. Imagine, todos cantando, dando glórias a Jesus. E aí Jesus vai indo, quando chega na parte alta, antes de descer em direção a Jerusalém, Jesus vê toda a cidade, vê o templo. Eu sempre imaginei Jesus olhando, um olhar sereno, escorre uma lágrima, cai no chão, câmera lenta assim. O Desejado fala que Jesus chorou copiosamente, com gemidos que não se davam para expressar. Jesus chorou com força. E agora veja, aquelas pessoas que estendiam as suas bandeiras, que davam os seus presentes, que cantavam hosanas, agora, peraí, que isso? Jesus soluçava, porque ele leva para uma cidade que ele tanto tinha amado. Pessoas que estavam ali, ele via o templo, pessoas que tinham o adorado durante gerações, mas que tinham o adorado de maneira mecânica, de maneira formal, sem sentimento, sem verdade. Jesus chora. Jesus chora porque aquela multidão que estava ali
pouco tempo depois, estariam gritando o quê? Crucifica-o! Crucifica-o! Quase toda aquela multidão estaria, aqueles que estavam cantando, dizendo hosanas, bendito o rei, estariam dizendo crucifica-o, crucifica-o. Aí eu pergunto para você, por que você quer que Jesus seja o seu rei? Por que você canta? Por que você adora? Por que você declara quem Ele é para você? Veja, aquele povo tinha dois motivos para querer Jesus como rei. Primeiro, eles queriam Jesus como rei, porque imagine um Jesus, um rei, que nas batalhas, quando ficasse ferido um soldado, Jesus iria fazer o quê? Seja curado, volta para a batalha. Teve um, caiu morto, ressuscita, vai embora. Jesus iria curar todos os soldados, ou seja, Judá seria a rainha de todos os impérios. Eles iriam conquistar Roma, eles iriam conquistar o mundo. Eles não queriam Jesus apenas pelo que Ele era, eles queriam Jesus porque eles queriam um rei que os fizesse vencer nas batalhas. E o segundo motivo, eles queriam um rei que instaurasse lá em Judá o plano fome zero. Jesus multiplicava pão, não iria existir mais fome em nenhum lugar de Jerusalém, nenhum lugar de Judá. Por que você quer Jesus como rei? A gente às vezes quer Jesus como rei por motivos egoístas. Que eu estou precisando de ajuda no meu emprego. Porque eu estou precisando de ajuda na minha família. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele também faz isso. Mas o nosso motivo para adorá-lo, para viver, é para Ele, é para a glória dEle, é para que sejam cumpridas na nossa vida as suas expectativas, os seus propósitos. A nossa vida é para a glória dEle, é tudo para Ele. Ele é o nosso rei. Nós devemos viver para adorar esse nome. Somente Jesus Cristo é digno da nossa adoração. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso rei. Eu quero falar para você uma última coisa. Sabe quais foram as únicas pessoas que dias depois não negaram Jesus? Aquela multidão quase toda negou Jesus. Sabe quem? Os que foram tocados, curados e restaurados por Jesus. Todos os outros negaram Jesus. O que isso me ensina? Não adianta você adorar no meio da multidão, meu amigo. Por que você vai para a igreja? Você é jovem, porque o seu pai vai e você tem que ir junto. Você, meu amigo, por que você vai para a igreja? Porque eu sou adventista já há 20 anos, 30 anos. Porque você adora, porque você o quer como seu rei. Não pode ser na multidão, porque se você vai na multidão, daqui a pouco você está fazendo totalmente o contrário. Você tem que ter uma experiência individual, pessoal, real, viva com Jesus. Você precisa ter sido tocado, curado e restaurado por Jesus. Senão não adianta adorar, não adianta cantar. A gente vai cantar uma música agora que fala desse Deus, desse Jesus que restaura. E em nome de Jesus, se existe alguém hoje aqui que ainda não vive essa intimidade, esse toque diário, restaurador, que nos vivifica, que nos transforma, é pessoal, não é na multidão, é pessoal, eu e Jesus, um relacionamento de muita amizade. Você vai dizer: Jesus, me toca agora. Me toca agora. Eu quero essa restauração na minha vida. Você quer dizer isso para Jesus? Você quer dizer: Jesus, seja o meu rei? Levanta a mão. Jesus, seja o meu rei. Você quer isso? Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida, aquele que dita o que você tem que fazer, aquele que dá o caminho e você obedece feliz? Você quer viver nesse amor? Você quer viver nessa graça? Você quer ter esse rei? Se coloque em pé nesse momento agora, diante desse rei. Imagine que você faz parte agora daquela multidão que está entrando em Jerusalém. Nós não somos a multidão de espectadores, de curiosos, não. Nós somos a multidão dos restaurados por Jesus, daqueles que foram tocados por Jesus, alcançados por sua graça, aqueles que ninguém ligava, aquelas pessoas que eram os inalcançáveis, desprezados. Jesus tocou, Jesus curou, e agora eles podiam louvar. Somente os restaurados podem louvar em espírito e em verdade.